Durante muito tempo, existiu no imaginário coletivo brasileiro uma crença quase automática de que o lar era o último espaço de segurança absoluta. Um lugar onde conflitos existiam, sim, mas onde certos limites jamais seriam ultrapassados. Crimes familiares, quando aconteciam, eram vistos como exceções extremas, resultado de surtos, impulsos ou explosões emocionais pontuais. Essa lógica se sustentou por décadas. Até que um caso rompeu esse pacto silencioso de confiança de forma definitiva. O nome Suzanne von Richthofen não ficou marcado apenas como de alguém envolvido em um crime brutal. Ele se tornou um divisor de águas. Um ponto de ruptura. Um caso que obrigou o país inteiro a rever a forma como entende violência dentro da família, relações de poder, planejamento criminal e, principalmente, a falsa sensação de que determinadas estruturas sociais são imunes ao colapso. O choque inicial não veio apenas da morte de Manfred e Marisia von Richthofen. Veio do contexto. Pais assassinados enquanto dormiam, dentro da própria casa, sem chance de defesa. Um crime silencioso, executado durante a madrugada, sem gritos, sem confronto, sem causa aparente. Mas o que transformou essa tragédia em algo ainda mais perturbador foi a constatação de que aquilo não havia sido um impulso. Não foi um momento de descontrole. Foi um plano. Suzanne cresceu em um ambiente de conforto material, educação rigorosa e expectativas altas. Uma família vista de fora como estruturada, disciplinada e bem-sucedida. Nada ali combinava com a ideia de violência extrema. E talvez seja exatamente por isso que o caso tenha causado tamanho impacto. Porque ele desmontou a crença de que estabilidade financeira, formação intelectual e aparência social funcionam como barreiras naturais contra o mal. O relacionamento de Suzanne com Daniel Cravinhos foi, desde o início, marcado por tensão. Rejeição familiar, conflitos constantes, disputas de poder e ressentimentos acumulados. Mas reduzir o crime a uma narrativa simplista de influência externa é ignorar um dos aspectos mais desconfortáveis dessa história. A investigação deixou claro que Suzanne não foi uma peça passiva. Ela participou ativamente do planejamento, da tomada de decisão e da execução indireta do crime. Houve tempo para refletir. Houve tempo para desistir. Ainda assim, o plano seguiu adiante. Naquela madrugada, enquanto a casa permanecia em silêncio, algo irreversível foi colocado em prática. Os pais dormiam. Não houve discussão final. Não houve confronto. Apenas a execução de algo que já havia sido mentalmente aceito. Esse detalhe foi devastador para a compreensão pública do caso. Porque ele elimina qualquer tentativa de explicar o crime apenas como resultado de emoção extrema. O que aconteceu ali foi fruto de racionalização. Nos primeiros momentos após o crime, a tentativa de encobrir a verdade seguiu um roteiro que parecia conhecido. A versão de latrocínio. A ideia de invasão. O esforço para deslocar a culpa para fora da família. Mas essa narrativa começou a ruir rapidamente. Pequenas inconsistências. Detalhes que não se encaixavam. Comportamentos que destoavam do esperado. A investigação, pouco a pouco, voltou-se para dentro da própria casa. Para quem conhecia rotinas, horários, hábitos. Para quem tinha acesso irrestrito. Quando o envolvimento de Suzanne veio à tona, o país reagiu com incredulidade. Não apenas pelo crime em si, mas pela postura apresentada. A aparente frieza. A ausência de colapso emocional compatível com a situação. Cada nova informação reforçava a sensação de que algo fundamental havia sido rompido. Não apenas uma relação familiar, mas um limite simbólico profundo, o da confiança absoluta entre pais e filhos. O julgamento transformou o caso em um espetáculo nacional. Mas, mais do que isso, em um laboratório social. Psicólogos, psiquiatras, criminólogos e juristas tentavam compreender o que havia por trás daquela decisão. Termos como psicopatia, transtorno de personalidade, frieza emocional e manipulação passaram a circular com força. Mas nenhuma explicação isolada parecia suficiente. Porque o caso não se encaixava perfeitamente em nenhuma categoria confortável. O impacto ultrapassou o tribunal.
Ele se infiltrou em conversas familiares, debates acadêmicos, salas de aula e discussões sobre prevenção à violência. Pela primeira vez, de forma tão explícita, o Brasil foi forçado a encarar a possibilidade de que crimes familiares podem ser planejados com a mesma frieza de crimes cometidos por desconhecidos. Que o vínculo sanguíneo não é garantia de proteção. Que o perigo pode crescer silenciosamente dentro de relações íntimas. Mesmo após a condenação, o caso continuou a gerar repercussão. Cada decisão judicial, cada progressão de pena, cada nova aparição pública reacendia o debate. Para alguns, qualquer possibilidade de reintegração era inconcebível. Para outros, o caso deveria ser analisado com profundidade, não apenas com indignação. Essa divisão revela o quanto essa história permanece viva na memória coletiva. O que torna o caso Suzane von Richthofen permanente não é apenas a brutalidade do crime, mas o que ele revelou sobre a sociedade. Ele expôs a dificuldade de lidar com o mal quando ele surge em ambientes privilegiados. Mostrou como existe uma tendência a procurar explicações que aliviem o desconforto, em vez de aceitar a complexidade da responsabilidade individual. E evidenciou o quanto ainda resistimos a admitir que certos limites podem, sim, ser atravessados. Esse caso mudou para sempre a forma de ver crimes familiares porque destruiu a ideia de exceção emocional. Ele mostrou que planejamento, cálculo e intenção também podem existir dentro da família. E essa é uma verdade difícil de aceitar. Porque ela nos obriga a abandonar ilusões de controle e segurança absoluta. Hoje, mais do que um crime, o caso Suzane von Richthofen funciona como um alerta. Um lembrete de que sinais de conflitos profundos não podem ser ignorados. De que relações marcadas por controle, ressentimento e silêncios prolongados podem escalar de formas irreversíveis. E de que entender essas histórias não é sobre curiosidade mórbida, mas sobre prevenção. Se você acompanhou esse caso na época, se lembra do impacto que ele causou ou se ainda se questiona sobre como tudo isso foi possível, compartilhe nos comentários o que mais te marcou nessa história. Sua percepção ajuda a ampliar essa reflexão. E se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre crimes que mudaram o Brasil, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque compreender o passado é uma das poucas formas de tentar impedir que ele se repita.